programa Mais Bonita de hoje tem a satisfação de apresentar para vocês esta grande escritora, Lindevânia Martins, ela que recebeu há pouco o 6º Prêmio de Literatura do CEP, e ela está agora lançando o livro de contos que ela vai estar nos falando aqui, contando um pouco dessa trajetória dela com a literatura. Conta pra gente quando que surgiu essa paixão pela literatura e qual o seu gênero literário. Karina, obrigada pelo convite. Então, desde menina que eu amo literatura, que eu amo livros, né, que eu amo textos e histórias. Então, acho que a minha história com a literatura, ela começa não como autora, mas como leitora, né? Então, eu sempre fui uma leitora muito voraz, né, uma leitora que buscava de forma ativa livros em bibliotecas, em livrarias. E aí eu acho muito natural que nesse meu amadurecimento como leitora, eu tinha começado a escrever, porque algumas histórias que eu queria ler, que eu queria encontrar, não estavam nos livros, né? Então eu pensei que agora está no meu momento de colocar... De escrever sua própria história. Exatamente, né? De escrever as minhas histórias, as histórias que eu queria ler. Então eu comecei dessa forma, né? E aí em 2003 eu já escrevia bastante, tinha várias coisas guardadas, mas eu não sabia se aquilo era literatura ou não, qual o valor artístico desses textos. Então eu reuni um grupo de contos, né? E fiz meu primeiro livro, que se chamou Anônimos, que é esse livrinho aqui. É um livro de 2003 e eu escrevi esse livro, que não era assim, obviamente, né, no arquivo de computador, inscrevi um concurso literário aqui de São Luís do Maranhão, que é o concurso literário e artístico Cidade de São Luís, né? Era também um concurso de contos e ele ganhou em primeiro lugar esse concurso. Então, ali eu pensei, caramba, então de repente que eu escrevo tem um valor literário, tem um valor artístico, né? E a minha forma de escrita preferida, o meu gênero preferido, é o gênero de contos, porque ele tem uma concisão, ele tem uma síntese que me permite exercer um controle maior sobre ele. Maravilha, esse foi seu primeiro livro. Primeiro livro. E esse agora é o 6º, é isso? Isso. E aí, você trouxe os outros livros? Trouxe, porque é um percurso, né? Sim. É um percurso que a gente vai avançando, né? E no qual também a gente vai amadurecendo, porque esse primeiro livro era um livro muito marcado por experimentação, né? Em que eu ainda buscava uma forma de dizer as coisas, ainda buscava, digamos, a minha identidade enquanto escritora. Acho que isso vai se fortalecendo no decorrer do tempo, né? E aí, após Anônimos, eu fiquei muito tempo sem escrever, né? Porque eu entrei numa crise, assim, tá, mas o que eu quero fazer tem muito também de tentar compreender o que a gente faz aqui enquanto seres humanos, né? Qual o sentido dessa existência e como é que a gente dialoga com o outro, como é que a gente vive em comum. Será que esse espaço de reflexão, de fato, é a literatura ou é outro espaço, né? Então eu fiquei algum tempo sem escrever, pensando sobre essas coisas, e aí eu voltei a escrever. No que escrever, né? Próximo conto. E aí voltei a escrever novamente publicar em 2018, quando eu ganhei um outro concurso nacional, né, que foi com este livro chamado Zona de Desconforto, foi publicado pela editora Benfazeja, sem nenhum custo para mim, né, por conta do prêmio, né. Então esse foi meu segundo livro de contos, né. Que também foi premiado. Também premiado. O terceiro foi a publicação de um conto mais longo que venceu também um prêmio nacional, que é o prêmio O Advogado da Literatura, um conto que venceu em 2006 esse concurso, eu publiquei em 2019, né? O meu quarto livro é esse primeiro livro de poesias, chamado Fora dos Trilhos. É um livro que ele foi semifinalista do importante concurso nacional que é o Jabuti, né? Ele faz parte de uma coleção mais ampla, chamada Coleção 1 Mulher Vida das Letras. Então ele foi indicado como semifinalista do Jabuti numa categoria chamada Inovação, por conta dessa inovação de terem 20 autoras mulheres em uma coleção só, né? E aí o meu quinto livro também, um livro selecionado por um edital público do Governo do Maranhão, é A Moça da Limpeza, que foi publicado no ano passado. E por fim, a gente chega ao meu livro mais novo, que vai ser lançado nesta sexta-feira, que foi premiado pelo CEP, que é o Tereza Decide Falar. O porquê de Tereza Decide Falar? Então, eu vou contar, e essa história é interessante, do título, Karina, né, do tema. Sim, vou acabar dando spoiler, né, não tem como, né, mas assim, Tereza começa a falar, decide falar,
porque Teresa é um animal, e animais não falam, né? Sim. Então, esse livro ele tem uma pegada muito fantástica, né? E é um animal seu de estimação? Na verdade, Teresa é uma égua que vive em uma fazenda rural aqui no Maranhão. Ah. Então, é um animal que, de fato, não... Mas a gente existe, não costuma, a Teresa existe. Só na ficção. Sei. Não sei se tem algum lugar, algum animal com essas características, mas ela só existe na ficção por enquanto, né? Então, a Teresa é um animal que vive em uma fazenda, né? E esse conto inicial que dá nome ao livro, ele se passa num ambiente em que só há personagens homens, né? E a única fêmea que existe no texto é a Teresa, né? E ela começa a falar, mas ela começa a falar em uma linguagem que ninguém compreende, né? Tem toda uma tentativa de decifrar o que Teresa quer dizer, né? Teresa fala, mas sim, ela diz o quê? Com que interesse, né? O que ela quer comunicar, o que ela está dizendo, né? Mas eu não vou falar sobre isso, Karina. Quero que as pessoas leiam o conto, sim, né? Com certeza. Que adquiram o livro e elas vão descobrir o que Teresa fala e o que acontece. E acontece tanta coisa, muita coisa com Teresa. E vamos falar agora do lançamento do livro aqui em São Luís. Quando é que vai ser? Então, a gente teve um lançamento desse livro, primeiramente na Bienal do Livro, em São Paulo, no mês de julho, né? Que é um espaço maravilhoso. Onde você recebeu a premiação, exatamente, E foi um evento muito importante, porque ele ficou sem se realizar, né, durante mais de 2 anos por conta da pandemia, né? Então, quando ele aconteceu agora, no mês passado, houve um fluxo muito grande de pessoas para poderem estarem na Bienal. Então, foi um momento muito especial desse lançamento e agora finalmente na minha cidade, que é o lugar onde eu moro, onde eu transito, então é muito especial para mim lançar o meu livro novo aqui em São Luís. E como foi para você receber essa premiação, o 6º prêmio do CEP, não é isso? Exatamente. Em São Paulo, na Bienal. Como foi para você? Foi um momento maravilhoso de celebração mesmo, né? Porque esse concurso literário é um dos mais importantes do país, né? Que tem um prêmio muito bom e ele tem várias categorias. Então, ele premia conto, que foi o meu caso, né? Ele premia romance e também premia poesia. Então, nesse lançamento, houve o encontro desses 3 premiados, né? Eu com os meus colegas escritores lá, conversando também sobre como é que foi você produzir uma obra dessas, você receber um prêmio, você publicar, e qual a importância de um prêmio como esse para nós que escrevemos, né? Então, um prêmio como esse, de tanto destaque, ele também traz para a gente uma visibilidade muito boa, né? Sim. Nosso trabalho é divulgado, então isso apareceu em vários sites nacionais falando sobre a premiação, né? Isso incentiva a gente a escrever e também a novos autores também a escrever, né? Então, é muito importante que prêmios como esse existam. Principalmente para o nosso estado, né? Uma mulher receber essa premiação motiva outras, né? Outras escritoras aí correr atrás e ver que é possível. Ver que é possível. E a gente vem de uma longa história, né? De apagamento de mulheres, né? Sim. Até de mulheres também autoras, como a Maria Firmina dos Reis, né? Então, a gente está num momento que a gente está iluminando o passado, né? Está revendo essa história de exclusão de mulheres, né? Em que a gente está construindo pontes para o futuro. Então, cada mulher que se destaca como você, né? Obrigada, inspira outras mulheres, né? Então, as jovens que nos veem, a gente fazendo e realizando coisas, elas sabem que elas podem também fazer, né? Sim, com certeza. Então, a gente possibilita que as mulheres tenham sonhos, né? Em que elas possam ser protagonistas da sua própria história. Da sua própria história. E possam correr atrás e possam, de fato, né, colocar isso em prática. Então, é um momento que a gente vive muito especial para nós mulheres. Com certeza. E assim, hoje a gente fala tanto em empoderamento feminino, né? A gente está vivendo realmente isso, a gente realmente está correndo mais atrás dos nossos sonhos e está mostrando que é possível, sim, mas a gente sabe que ainda está muito distante, né, do que a gente espera. Ainda tem muita discriminação em todos os sentidos, principalmente na profissão e em vários aspectos, né? Então a gente tem que estar aqui realmente defendendo, quebrando essas barreiras e mostrar que se a gente juntas, né? Nós juntas somos mais fortes, não é isso, Karina?
Você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é essa importância de estarmos juntas, né? A gente usa hoje uma palavra chamada sororidade, né? Sororidade. Que ela representa isso, né? A gente não faz muita coisa, Verdade. né? A gente tem que estar em contato com outras pessoas, né? Com outras mulheres, se unindo, né? Exatamente, né? E construindo projetos em conjunto, construindo pontes, né? E construindo obras em conjunto. E eu acho que esse meu livro fala muito sobre isso também, né? Fala de como é que a gente constrói resistência ao que tenta nos limitar e ao que tenta nos oprimir, né? Teresa fala muito sobre isso, por exemplo, também, na sua linguagem, né, hermética, na sua linguagem misteriosa. Gente, e quando eu apresentei para vocês que a Lindevânia era uma grande escritora, já ficou bem claro o porquê, né? 6 livros lançados, todos com premiação, e além da literatura, dessa paixão pela literatura, ela é bacharel em Direito, foi delegada, é defensora de mulheres do grupo LGBT. E Linda, eu queria que você explicasse um pouco da tua atuação, né, como defensora pública. Então, Karina, eu atuo como defensora pública há mais de 20 anos, né? E eu sempre fui pesquisadora também das questões relativas a gênero, a sexualidade, a identidade de gênero, né? E há cerca de 6 anos eu pedi para trabalhar no núcleo especial da Defensoria, né? Que é o núcleo que trabalha só com a demanda de 2 grupos, né? De mulheres vítimas de violência ou que podem vir a ser vítimas de violência com a população LGBTQIA+, né? Agora a gente aumentou, né, as letras, né, da sigla, né? E esse trabalho é um trabalho que eu considero muito importante para mim, porque tanto na defensoria quanto na literatura, né, eu acho que eu sou uma idealista, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que construir um mundo melhor nos lugares que nós transitamos, né? Então, eu queria muito... Você poder contribuir para isso é muito bom, exatamente. Prazeroso demais. Né? Por mais que a gente pense assim, mas eu sou, né, apenas um grão de areia, talvez, né? Verdade. Mas a gente tem poder de mudança, a gente tem poder de transformação, né? Então, trabalhar no núcleo da mulher e população LGBT, para mim, é uma honra, né? E uma alegria poder contribuir para que as pessoas possam ter dignidade, né? Para que as pessoas possam ter uma vida melhor, com menos discriminação, com menos preconceito e com mais respeito, né? E essas vivências, elas aparecem muito também na minha literatura. Então, o fato de ser defensora pública, ela influencia muito nos meus textos, né? E na minha ficção. Então, os meus textos, eu também tenho histórias, né, de mulheres lésbicas, de mulheres trans, porque eu acredito que você não tem que ser mulher para lutar pelas mulheres, né? O homem também deve contribuir conosco, né? Você não tem que ser LGBT para poder falar contra a violência, para lutar pelos LGBTs, né? Sim. Essa luta é uma luta de todos nós, né? E uma sociedade, né, que garante às mulheres dignidade e respeito, que garante, né, aos LGBTs... Sim, a gente vive numa sociedade democrática, né? Então, exatamente, democracia, né? É isso. E aí a gente está pedindo por respeito, por dignidade... É muito complicado. É muito complicado, né? E aí, quando a sociedade consegue respeitar mulheres e LGBTs, isso é bom para todo mundo, né? É bom para todos nós. É uma sociedade que você, de fato, pode avançar, em que você, de fato, pode construir sementes melhores para o futuro, né? E essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança, por exemplo, quando eu escrevo. Com certeza. Lindevânia, foi um imenso prazer estar aqui contigo. E ter esse bate-papo e externar ao público que está nos assistindo agora. Tenho certeza que esclareceu muita coisa, principalmente dos direitos e deveres, né, do cidadão. E eu queria que você deixasse aí a data do livro, onde encontrar o seu livro também, e sobre a Defensoria Pública e das mulheres, se alguma mulher for de repente violentada ou estiver se sentindo... abusada em algum sentido, como é que faz, qual o contato? Tá. A Defensoria Pública, que trata das mulheres da população LGBT, a gente fica na Casa da Mulher Brasileira, ali ao lado do São Luís Shopping, é bem fácil chegar lá, né? E a gente trabalha exatamente querendo que as pessoas se sintam lá acolhidas e respeitadas. Então, quem nos procura pode gozar de uma situação de sigilo, né? De confiança, de cumplicidade, né? Pode Até porque muitas mulheres, às vezes, não vai atrás de procurar
os direitos com medo, Com né? medo, exatamente. De ser identificada, de ser apontada, de ser julgada, não é isso, Linda? Exatamente. Então, a gente fala isso, a gente não julga, né? A gente está ali para a gente ouvir, para orientar e para explicar o que pode ser feito, para acolher. Exatamente, nosso trabalho é esse, né? E em relação ao lançamento do livro, né, eu convido todo mundo que está nos assistindo agora a ver o lançamento de Tereza Decide Falar, que será agora, sexta-feira, às 6 da tarde, na Casa Terra, no Olho d'Água. Certo. E quem quiser adquirir o livro depois, como é que faz? Quais são as livrarias? Onde é que Quem quiser adquirir o livro presencialmente, pode procurar a AMEI, que é uma livraria independente, só de autores maranhenses, uma livraria maravilhosa, linda, também no São Luís Shopping, né? E pode comprar o livro lá. Quem quiser também comprar pela internet, né, acha muito facilmente, tanto na Amazon quanto na CEP. Então é muito fácil. E vale a pena ler o livro, Tereza, Decide Falar. Com certeza. Então vamos lá comprar e ler o livro, que eu Karina, já estou curiosa. você já tem o seu? Não, vou adquirir agora. Obrigada. Tem que estar autografado. Vou providenciar agora. Tá certo, é um prazer, querida. Prazer. E sucesso. Obrigada.